Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Osório Júnior e hoje eu estou aqui para fazer um convite bem especial para vocês. Vamos conversar um pouco sobre um conceito muito importante da matemática, a estatística. Pois bem, você sabe o que é a estatística? A estatística ela é um ramo da matemática que visa coletar, analisar, interpretar dados numéricos. Por exemplo, você que está aí sentado agora faz parte de um dado estatístico. Você não vai realizar uma prova? Então imagine que temos uma grande quantidade de alunos realizando essa prova e queremos saber a quantidade de meninos e meninas que estão realizando essa prova. Pois bem, já temos um dado estatístico. Por quê? Podemos tirar um percentual, fazer uma análise gráfica, analisar e interpretar esses dados por meio de gráficos ou tabelas. Imagine também que queremos, por exemplo, saber do total de inscritos nessa prova, quais são da região sul, ou quais são da região norte ou nordeste. Temos aí então um outro conceito importante. Nós vamos definir agora para vocês, que é população ou amostra. População ela é formada por um conjunto de dados numéricos que apresentam uma determinada característica. Por exemplo, vocês formam a população que estão realizando a prova desse concurso. Agora imagine que eu quero fazer um subconjunto dessa população. Isso representa o quê? A minha amostra. Então eu quero saber a quantidade de pessoas que estão presentes nesse prédio. Então eu tenho aqui uma amostra da minha população total. Ok? Compreenderam? Pois bem, imagine o seguinte, pessoal. Se vocês me perguntarem, professor, me dê um exemplo aonde eu posso aplicar a estatística. Eu vou dizer para vocês o seguinte. Vocês, nesse momento, fazem parte de um dado estatístico. Por quê? Porque agora, por exemplo, estamos realizando uma prova, não é mesmo? Se preparando para uma prova. Então temos aqui uma grande quantidade de alunos inscritos, concordam comigo? Então essa grande quantidade de alunos inscritos representa um dado, ou dados, né? Em que nós podemos, a partir de informações, interpretar e analisar esses dados. Por exemplo, se eu perguntar para vocês, vamos analisar pela quantidade de inscritos, a quantidade de meninas e meninos. Vamos ter o quê? Uma proporção, não é mesmo? E com essa proporção, vamos poder analisar os dados por meio de gráficos ou tabelas. Ou, por exemplo, vamos imaginar que estamos aplicando a prova para toda a extensão do nosso território. E nós queremos determinar a quantidade ou saber a quantidade de pessoas que estão realizando a prova na região sul, ou norte ou nordeste. E nós vamos dividir isso em quê? Em uma tabela, analisar esses dados por meio de um gráfico e fazer uma interpretação, certo? A partir disso, pessoal, nós podemos tirar dois conceitos muito importantes da estatística, que é a população e a amostra. O que é a população? A população ela é formada por um conjunto numérico que representa uma característica. Por exemplo, a quantidade de pessoas que vão realizar a prova, essa prova. E a amostra é formada por uma característica desse conjunto, da população. Então, por exemplo, eu quero saber uma amostra, ou seja, uma quantidade de alunos que está realizando a prova aqui nessa cidade. Então eu vou ter uma proporção, uma amostra em relação ao total de um conjunto, ok? Entenderam? Bom, um outro conceito muito importante na estatística é a média aritmética. Você sabe o que é a média aritmética? Essa média nada mais é que a soma de números representantes de uma variável, em que nós vamos somar esses números e vamos dividir pela quantidade. Por exemplo, vejamos aqui na tela. Nós temos um conjunto de números, ou pode ser uma população ou uma amostra, em que nós vamos ter número 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.
Para obter essa média, nós vamos somar esses números e dividir pela sua quantidade. Ou seja, quantos números nós temos aqui nessa amostra ou população? Nós temos 10 números. Então, pessoal, observando, nós temos, com esse conjunto de amostra, ou uma população, nós temos ali 10 números, não é mesmo? Então, nós vamos somar esses 10 números e dividir pela sua quantidade, 10. Ou seja, a soma desses 10 números é 57 e nós vamos dividir pela sua quantidade, que é 10. Ou seja, o meu resultado é 5,7.